Muito bem, meus queridos, meus amigos, podemos dizer assim, né? Queridos alunos, vamos agora a mais uma aula. E o contexto está bastante interessante. Estamos aqui nos aprofundando no contexto do nascimento, né? Já falamos um pouco sobre a Anunciação e agora estamos no momento do nascimento em si do menino Jesus. Então vamos rezar a Deus pedindo o teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Vamos pedir que o Espírito Santo possa estar tocando toda a nossa memória, todo o nosso coração, nossa vida, para que assim, juntos, professor, padre e alunos, possam juntos aprender e ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me tudo aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, cá estamos nós em mais uma aula, mais um momento de aprendizado e de estudo. Tá? Espero que vocês estejam curtindo bem essas aulas, aprendendo. Espero que as aulas estejam sendo eficientes, frutíferas, para que de fato vocês possam aprender. Meu objetivo é esse, é ensinar para que vocês aprendam. Tá? E se vocês de fato estão gostando, né, não deixem de fazer seus comentários. Tá? De repente, estudamos aqui pontos importantes, mas pode ser que ao lado deste ponto, algo a mais você tem curiosidade, você gostaria de aprender, né, aquilo que está linkado com isso. Se você deixar seu comentário e fazer uma pergunta, nós vamos fazer toda a apreciação necessária. Tá? Então, por isso que é importante a interação. Tá? Diga no seu comentário se a linguagem está sendo boa, se você está compreendendo, né, se está sendo interessante, se está sendo importante para o crescimento da sua fé, está valendo a pena. Tá? E somado a tudo isso, nós continuamos a pedir a todos vocês, nos ajudem, divulguem, tá? Se está fazendo bem para você, para a sua vida, pode fazer bem também para outras pessoas ainda mais. Então, motivem outras pessoas a fazerem parte do curso. Seus familiares, pessoas que você conhece, coloque o nosso comercial, o nosso link nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que você pode nos ajudar mais do que você pensa. E de repente, pessoas nas suas redes sociais também poderão ser evangelizadas e aprender muito mais sobre a fé cristã. Tá bom? Vamos lá então, vamos voltar para o nosso contexto do nascimento do menino Jesus. Tá? E aqui nós lemos um bom trecho e agora nós fazemos alguns recortes, né, para
apreciá-los com calma, juntos entender com mais clareza o sentido, o significado, tá? Isso é muito importante. E eu posso dizer para você assim, sem pretensão nenhuma, com humildade, mas com autoridade do que estou ensinando, pesquisando a vocês, tá? Insisto, sem nenhuma pretensão e sem querer esgotar o tema ou assunto. Mas eu digo para você, à medida que você participar de cada missa, tá, com esses textos bíblicos em mente, aprendendo sobre tudo isso, você vai perceber que a sua ótica sobre a missa, ela vai dar um salto de qualidade. Ela vai subir, sabe? Em uma grande escala. Isso é fato, né? Quando nós aprendemos todo o cenário, todo o contexto, as palavras, os sentidos, né? Então, quando nós participamos de determinadas missas, especialmente quando você se deparar em contextos daqueles os quais nós já estamos estudando. E mesmo que não seja ainda aquele contexto, você vai perceber que o seu olhar para a missa terá um olhar assim mais apurado, mais aguçado, né? E isto ainda porque nós não chegamos nem perto de estudar sobre o sacrifício da Santa Missa. Nós vamos estudar a missa parte a parte e vai ser bem bacana, vai ser muito interessante, porque olha, existem aí grandes estudiosos que descobriram assim, né, místicas, podemos dizer assim, que envolvem o cenário da Santa Missa, que é fantástico, é realmente comovente, tá? Mas isso vai ficar para outros encontros, outras aulas nossas, tá? Então aqui agora estamos no contexto do nascimento do menino Jesus. E para esta ocasião agora, eu gostaria de apresentar a vocês, tá, um dos livros de Bento XVI. Ele escreveu A Infância de Jesus. Aliás, este daqui, como ele mesmo escreve, né, ali na contracapa, né, naquela aba inicial, né, nessa aba inicial, você está vendo, ou na aba final, né, sempre tem uma mensagem do livro. Aqui ele diz que esse livro, tá, ele funcionou como uma espécie de antecâmara. Professor, padre. Antecâmara, né? Antecâmara, tá? Uma espécie que antecipa, tá? Qual que é a antecâmara, né, deste livro? Este livro faz parte de uma trilogia que Bento XVI escreveu, né? Ele escreveu 3 livros, um linkado com o outro. Esse é sobre a infância de Jesus, tá? E ele escreveu mais 2, que é uma trilogia, está aqui totalmente linkado com este, que tem o tema de Jesus de Nazaré, do batismo no Jordão até a transfiguração. E depois o segundo, Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Nós também vamos saboreá-los em outras aulas. Mas para esta aula, tá, a gente vai dar uma olhadinha aqui no que Bento XVI ele escreveu sobre esse contexto que estamos estudando. Tá? E é bem interessante, né? Porque não precisa nem de apresentações para falar, seja na época que ele era cardeal Ratzinger, né? Ou quando, né, ele foi eleito Papa, né? Não precisa nem de apresentações, né? Um intelectual que eu não sei nem medir a grandeza, porque já disse várias vezes para vocês, né? Eu me considero um padre muito simples,
Eu gosto de estudar, eu gosto de fazer pesquisas para ensinar, mas mediante a tantos outros por aí afora, né? Como um cardeal Ratzinger, por exemplo, né? Então, eu sou uma areinha, um grão de areia lá na praia, né? Então, mas vamos lá, tá? Então, nós pesquisamos e trazemos para ele. Então, na página, a partir da página em que minha canetinha marca texto, que eu sempre peço para vocês marcarem, tá? Então, na página 53 deste livro, Bento XVI, né? Cardeal Joseph Ratzinger, como bem quiser, ele começa a escrever então sobre o nascimento de Jesus em Belém, tá? E aí nós vamos dar um salto, porque a primeira parte ele fala um pouco sobre o quadro histórico e geográfico, né? E aí depois, em dado momento, ele coloca o título aqui, O Nascimento do Menino Jesus. Aí ele traz aqui aquela citação que nós estamos lendo, né? Aliás, nós já lemos, de Lucas 2, versos 6 a 7. Tá? E Bento XVI, nós bem sabemos, né? Ele é bastante assim, detalhista, cheio de pormenores, né? Porque um estudante de alta grandeza, né? Um intelectual de alta grandeza. Então ele analisa às vezes parte por parte, palavra por palavra, mensagem por mensagem, relaciona o Antigo com o Novo Testamento, ou mesmo algumas críticas de alguns escritores, seja cristãos ou não cristãos, né? Então ele faz uma correlação bastante interessante, tá? E aqui então ele começa um dos seus comentários assim, sobre o nascimento de Jesus. Ele ressalta aquele momento onde não havia lugar para ele nascer, tá? Aqui textualmente, como está no livro, por não haver lugar para eles na sala, tá? Aqui na Sagrada Escritura nós lemos assim, né? Bem parecido, né? E ela deu à luz seu filho primogênito, envolvendo com faixas numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala, tá? Exatamente como está num ou no outro. É porque às vezes diverge, né? Uma tradução bíblica, às vezes daquilo que se coloca escrito no livro, mas aqui nesse caso está igual, tá? Então, observe bem. Aqui ele faz uma correlação com outros autores sagrados também. E mais uma vez, né, nós precisamos visitar São João Evangelista. É o que ele comenta no livro, né, Papa Bento XVI. Ele diz, olha, aqui parece que está ali intimamente entrelaçado com o prólogo joanino, aquele início, né, o prólogo, né, o início, a introdução, o introito, né, o comecinho do Evangelho de São João, no capítulo 1, né? E aí, para ficar bem legal mesmo o nosso estudo, o nosso aprendizado, para você acompanhar com calma, aí novamente nós vamos lá em São João, agora já no outro capítulo, aliás, né, no começo dele, capítulo 1, né? E no capítulo 1, versos 11, tá? 1, verso 11 é o prólogo de São João. Deixa eu achar aqui, o versículo 11 está aqui, está ao seu lado como um raio. A musiquinha de animação, né? Então aqui, ó, São João, capítulo 1, versos 11. O que ele diz, né? No momento do nascimento, né, do Verbo de Deus.
São João diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Essa citação Bento XVI coloca no livro dele. Tá? Por que ele correlaciona com São João nessa parte, né? São João ele vai fazer aquela leitura espiritual toda no início do prólogo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo era de Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Aqui ele está falando de João Batista, né? Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. E aí entra o versículo citado por Bento XVI, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí você começa a entender de fato, né, por que se diz que o menino Jesus, ele nasce em uma estrebaria. Na hora do momento se cumpre a profecia. Deus veio para aqueles que eram os seus, né? Para quem em primeiro lugar, que São João está escrevendo? Para quem o primeiro povo eleito de Deus? Desde a história veterotestamentária, se você quiser, você recorda as nossas primeiras aulas. Nós estudamos um pouco sobre a descendência abraâmica, né? Os hebreus, os israelitas, né? Portanto, os judeus. Tá? Então, o primeiro povo que Deus veio, que estava lá na história da antiga aliança, os judeus, né? O povo hebreu da antiga aliança. Porém, quando Jesus nasce, nós bem sabemos, quando ele vai iniciar o seu ministério público, muitos judeus não aceitam que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, enviado para nos salvar. Aqui a mensagem. Então agora você começa a correlacionar. Primeiro ele veio para o que era seus. A promessa é para a raça abraâmica, os judeus. Mas os seus, né, como diz textualmente, veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? O povo judeu, né? Muito povo judeu. Por quê? Porque muitos judeus. Porque teve outros que se converteram e aceitaram. Nicodemos, por exemplo, é um deles. Capítulo 3 de São João, você vê Nicodemos conversando com Jesus, e depois lá na paixão, na morte de Jesus, é Nicodemos também que vai levar a mirra, né, aqueles ungüentos para ungir o momento pós-morte de Jesus, né? Nicodemos, que é um dos que se converteram, mas aqueles que estavam ali à frente, os sacerdotes, os anciãos, muitos judeus que faziam parte de seitas, né, que também conviviam ali com os herodianos, com os essênios, com os fariseus, com os escribas, né, que era um grupo de pessoas, né? Muitos desses judeus que estavam à frente da sinagoga não aceitavam que Jesus era o Messias. E por isso então se diz, né, claramente que ele veio para os seus e os seus não aceitou. Aí você começa a entender por que Jesus nasceu numa estrebaria e não dentro de um local
adequado para ele. Vamos continuar este assunto interessantíssimo, né? Sempre aqui agora, com pano de fundo, com o livro de Bento XVI. Tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.